Existe uma relação entre os resultados que buscamos na vida pessoal e profissional e a nossa saúde? Essa é uma pergunta que constantemente eu me deparo no mundo empresarial. Por isso, no programa de hoje de Talentos em Foco, nós vamos abordar o tema pensamento, palavra e ação. Confira. Começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o nosso tema vai permear a questão do comportamento. E qual é a relação do nosso comportamento, da forma como nós pensamos, a nossa saúde e, óbvio, os resultados que nós obtemos na nossa vida pessoal e profissional. E para isso eu chamei uma psicóloga, que é psicoterapeuta, Marta Gomes Carrembu. É um prazer tê-la aqui com a gente, Marta. Prazer é meu. Eu conheço a Marta já há um tempinho, uns 4 aninhos, 5 anos, né, Marta? Uhum. E como profissional da área clínica, eu achei interessante trazê-la para a gente conversar um pouquinho sobre como é que a gente funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre... ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a parte da psicossomática, né? Mas antes, Marta, fala para a gente, primeiro, por que você escolheu psicologia como profissional? Né? Porque às vezes a gente fala assim, como o nosso programa fala de talentos, às vezes as pessoas vão procurar profissões, né? Qual foi o que te levou a buscar a psicologia? Bom, eu acredito muito no ser humano, né? Eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, né? Agora, a primeira pessoa que se ajudou fui eu mesma. Ah, tá. Porque mediante ao curso, eu acho que você tem recursos que te dão ferramentas para que primeiro você tenha que se resolver, né? Porque nós vamos fazer isso durante a vida toda, né? E dentro de um consultório de psicologia é muito interessante, porque o paciente tem muitas coisas suas, como você tem muitas coisas do paciente. É muito interessante esse trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Que bom, isso é muito bom. E aí, por isso, você escolheu a área clínica na psicologia, Sim, né? Isso. Porque existem profissionais que vão para a área empresarial, por exemplo, né? Isso, a escolar também. A escolar também, psicologia uhum. escolar. E aí você resolveu trabalhar. Isso. Você chegou a trabalhar nas outras áreas para conhecer um pouquinho mais? Eu só fiz estágios, mas trabalhar mesmo na área clínica. Ok. Bom, então, vamos lá. Falando sobre a parte de psicossomática, o que significa essa palavra? Tem gente que acha que é um palavrão isso aí. Então, psicossomática é assim, é o corpo mandando mensagens, né? Psicossoma, né? É o emocional. Quando o emocional ele não consegue resolver, né? A estruturação emocional não consegue suportar, isso se repassa para o corpo, né? Então o corpo vai mostrando sinais, né? Que naturalmente o emocional não está conseguindo resolver. E a gente precisa entender esses sinais, né? Porque ele mostra, o corpo é maravilhoso. Se a gente conseguir entender esses sinais, é muito bom, para que a gente possa tomar atitudes, né? Na psicossomática, então, se fala muito a questão da manifestação, vamos chamar negativa, ou seja, de alguma doença, de alguma coisa ruim, e da parte positiva, não? É isso? Como é que funciona? Então, pelo que eu já estudei bastante sobre isso, quanto maior for o sofrimento emocional, mais gravidade tem a doença. Ah, tá. Né? Então, às vezes, até as pessoas pensam, um resfriado, uma coisa bobinha, mas não é uma coisa boba. O teu corpo está mandando sinais que alguma coisa tem que mudar. E a gente precisa saber interpretar essa leitura. Tá, então isso tem a ver então com a forma como nós pensamos, né, para isso o nosso tema de hoje, a maneira como nós lidamos com as coisas do dia a dia, da vida, e isso vai gerar o quê? Pensamentos, formas de pensar, de agir, que vai fazer com que a gente manifeste algumas coisas no nosso corpo. É isso, mais ou menos isso? Isso. Eu acho que as ferramentas básicas da terapia são forma de interpretar e a maneira de reagir. Essas ferramentas só dependem de você, elas estão na sua mão, né? Então, dependendo de como você for interpretar, por exemplo, uma contrariedade, né? A vida inteira a gente vai lidar com isso, né? Mas a maneira como você vai interpretar isso e como você vai reagir é que pode ou não ocasionar sintomas físicos.
Então você está dizendo para a gente assim, a maneira como eu reajo a alguém que me contraria, por exemplo, desde criança, isso? Sim, com certeza. Tá, porque isso pode se refletir como a gente faz isso quando adulto também, sim, né? Existe uma criança interior que está sempre ali, cutucando a gente. E aí a gente tem que tomar cuidado para não deixar ela se manifestar muito nessa fase adulta. Por exemplo, as birras, né? Uma pessoa muito birrenta, ou uma pessoa que tem até dificuldade, por exemplo, em lidar com autoridade. Problemas até familiares, com pai, mãe, isso vai se refletir na empresa, quando ela tem que respeitar uma hierarquia. Se ela não sabe lidar, óbvio, com isso em casa, ela pode ter dificuldade também no dia a dia no trabalho. Ou seja, ele vai transferir, por exemplo, a figura de um pai ou de uma mãe. Com certeza. Na hora de ter um chefe direto, por exemplo. Isso gera muitos conflitos. Muitos. Porque geralmente nas empresas você tem as hierarquias, né? E você tem que saber respeitar, e você tem que saber lidar com isso, né? Até... eu acho que essa parte é pior na terapia, quando eu falo que o que eu vejo no outro que me incomoda é meu. Isso dá muito, muito problema. Porque, às vezes, se você está lidando com alguém que é muito autoritário, você tem que verificar em você aonde é que você também está sendo autoritário. E isso é fundamental. Então, o que eu vejo no outro e que me incomoda e me irrita, é meu, e eu tenho que trabalhar comigo. Isso vai fazer toda a diferença. Interessante, porque eu acho que isso vendo no dia a dia na empresa também, eu que trabalho com comportamento, eu vejo algumas pessoas ficarem muito irritadas com isso, né? Quando você fala, o fulano é muito autoritário e tal, e quando a gente começa a demonstrar, mas qual é a sua ação com a tua equipe, com teus colegas, ou que você faz isso em casa, vamos dizer, ele pode não fazer tanto ali no trabalho, mas ele passa esse padrão para a família, né? E aí o que ele faz com isso, ou ela faz com isso, e acaba tendo muitos problemas de choque, né? Porque realmente ela se identifica no comportamento do seu chefe, do seu líder, né? Na área de comércio exterior, por exemplo, é uma das áreas, né? Existe uma escola muito antiga de liderança, significa que as pessoas aprenderam muito fazendo, né? E lá atrás se via muito a questão de autoritarismo, né? Porque era uma área muito densa, muito pesada de trabalho, e as pessoas aprendiam que o chefe manda. Ainda tem gente, não só nessa área como em outras, que faz isso. E aí ele transfere, a pessoa aprende isso desde pequeno, desde de novo, de adolescente, e também incorpora isso no seu comportamento, e leva isso para casa, leva isso para outras ações do dia a dia, né? O que, por exemplo, o excesso de autoritarismo, por exemplo, pode causar no sentido de eu ser autoritário com o outro? Tem alguma relação disso com alguma manifestação física que pode acontecer com a gente? Olha, a questão da agressividade é extremamente importante, né? Por quê? Porque a raiva é um dos canais onde sempre a pessoa se perde, né? Então a raiva, ela pode ocasionar várias doenças, várias. Inclusive, por exemplo, vamos partir para... Cada órgão do nosso corpo, ele representa um tipo de emoção. Certo. Por exemplo, uma gastrite. Vamos citar uns exemplos. O que será que aquela pessoa, na realidade, está com dificuldade de digerir, né? Não necessariamente é a alimentação, né? Mas, assim, são situações e fatos que estão ocorrendo e praticamente a pessoa se encontra numa fase de resistência. Ela não está aceitando aquilo. Então, o remédio, lógico, ela vai no médico, ela faz uma endoscopia, ela toma lá o remedinho, tudo bem, passa. Mas se ela não resolver aquele conflito, aquilo volta, né? Isso pode gerar, por exemplo, no caso da gastrite, excesso de suco gástrico sendo produzido. Adrenalina. A adrenalina vai atingindo outros órgãos. E aí ele vai produzindo muito e acaba machucando o estômago, porque ele está tendo uma situação que ele não consegue lidar e o estômago começa a trabalhar como se fosse, vamos dizer assim... Começa a gritar, ele grita. Como se fosse uma comida que ele está com... Sim, okay. Porque não digere, entendeu? Né? As emoções ficam ali, a raiva reprimida, contida. Você citou esse livro que depois eu vou falar para o pessoal
qual é o livro. E aqui uma das, por exemplo, a diabetes, né? Que a autora aqui fala, que é a Louise Hay. Pesar por coisas que poderiam ter acontecido, grande necessidade de exercer controle, mágoa profunda, não tem mais doçura. Pois é, a pessoa que desenvolve a diabetes, ela tirou o docinho da vida. Ou seja, o que ela precisa fazer? Colocar mais coisas que deem mais prazer e felicidade. Né? Que não é necessariamente a comida. Não. De repente ela está compensando isso também no excesso de açúcar de comida. Amor. É interessante. Tem uma outra que hoje é a das mais estudadas, é a síndrome do intestino irritável. O que é que representa o intestino? Ele retém o que é bom e solta o que não é. Né? Sim. É uma função, né? Mas o que é que a pessoa está retendo tanto, muitas vezes, que é o passado, e está tendo dificuldade de soltar. Aí, de repente, tem que soltar de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí não consegue nem segurar nada. Nada, não segura nada. Faz a condição reversa, né? Exatamente. Como a questão de, por exemplo, ficar com o intestino preso, né? É o passado que está ali, solta. Eu já peguei vários casos de pessoas que tinham constipação e aí elas ficam muito irritadas, aí vem a expressão enfesada, né? Enfesado. E a pessoa começa a ficar irritada com todo mundo. Isso. Na verdade, ela não ficou irritada, né? Ela já estava irritada e ela começou a ter uma concentração física que não há mais controle sobre a emoção e ela começa a jogar para fora. Sim. Né? Então, às vezes, a questão de conter emoções podem gerar essa questão de... Às vezes não, muitas das vezes a contenção da emoção é que gera uma manifestação física. Sim. De uma emoção mal resolvida, vamos dizer assim. Exatamente. Então, porque existem as doenças congênitas, né? Mas tem aquelas que a gente desenvolve aqui e agora. E é nessas que a gente tem que prestar muita atenção. Não que a congênita não tenha também um aprendizado, porque tudo é aprendizado. Tudo. Apareceu alguma coisa, tipo físico, sabe? É que assim, a pessoa foca na doença e ela esquece que tem a parte emocional, porque tudo começa aqui. Isso aqui é só a manifestação, né? Então, tem que se elaborar melhor para que aquilo... Lógico, existem as cirurgias, existem os remédios, eu não desqualifico nada disso. Mas, hoje, é muito legal que a medicina, os médicos hoje, estão indicando terapia para pessoas que tenham doenças, né? Nem, por exemplo, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, você tem todas as manifestações. Arritmia, sudorese, e vai para o pronto-socorro. Aí chega lá, faz eletrocardiograma, tira a pressão, está tudo normal. Sim. Então, hoje a medicina, ela já está aceitando melhor essa parte do emocional, né? Se manifestando no corpo. Então, a gente vai aproveitar e falar isso no segundo bloco. Trazer um pouquinho isso também para outras coisas com a realidade da empresa e tal. Vamos a um intervalinho rápido e a gente volta em seguida, ok? Até mais. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar você a se encontrar conosco todos os dias de segunda a sexta, às 18 horas aqui na TV Com, no programa de Bem com a Vida, uma revista eletrônica que fala sobre saúde, moda, comportamento, entretenimento e muito mais. Eu tenho certeza que você vai adorar. Todos os dias às 18 horas, com reprise às 7 da manhã. Eu e você, de Bem com a Vida, aqui na TV Com.
falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema que nós estamos trabalhando hoje é pensamento, palavra e ação. Antes da gente voltar com a Marta, que é a nossa entrevistada, vou falar algumas coisinhas para vocês. A primeira coisa é falar do nosso parceiro, a Local Info, que é uma empresa que faz venda de equipamentos de fotocópia e de impressão, locação também de equipamentos e venda de suprimentos, além, é claro, da manutenção desse tipo de equipamento. É importante a gente ter empresas que sejam, que cumpram o que prometem, né? O caso da Local Info, até porque é uma fornecedora da minha empresa, eu recomendo como empresa, nos equipamentos que eles fornecem, que são super confiáveis. Então, são opções que você pode comprar um equipamento, ou às vezes, se você acha interessante, como é o caso que eu utilizo, você loca um equipamento para tirar cópia, né? Você paga um valor de locação por cópias que você utiliza, isso pode minimizar o custo seu, além do que a responsabilidade pela manutenção e a troca de equipamento, caso ele não esteja funcionando, acaba sendo da empresa que te fornece esse tipo de equipamento. Então, é uma boa alternativa para as empresas que já começam a ter uma quantidade mais frequente de uso desse tipo de serviço, que é a cópia, por exemplo, ok? Outra coisa eu quero falar para vocês para 2 eventos que acontecem agora. Um deles é o curso da nossa parceira, na verdade, que veio aqui sendo entrevistado por nós, que é a Inês Coso, da TAI Consultoria, que é o GEM, que é a Gestão Estratégica de Neurociências. Vai acontecer uma turma que começa provavelmente agora em janeiro, que acontece uma vez por mês, e tem a turma que acontece em fevereiro, que é um curso já de 6 dias, são sexta, sábado, domingo. E vocês podem entrar no site da TAI Consultoria e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Inês. Ela trabalha com neurociência. Quem viu a entrevista com ela vai perceber o quanto ela conhece, o quanto ela é generosa em trazer informações e experiências em relação à neurociência para que a gente possa aprender, ok? Outra coisa é que no final agora de janeiro, começo de fevereiro, nós temos o Campus Party. O Campus Party é um evento muito grande que acontece lá no AMB, que começa no dia 27 de janeiro e vai até o dia 2 de fevereiro, que reúne empresas e profissionais que trabalham com tecnologia da informação, com TI, com internet, né? Eu fui convidado para dar uma palestra nesse evento no dia 28, se não me engano. Aliás, dia 29, eu vou dar uma palestra nesse evento, vou falar sobre o corpo, né, as expressões do corpo, como é que eu identifico algumas expressões do corpo, e como é que eu lido com o cliente, consigo ter uma relação melhor com o cliente, fazendo essa identificação, ok? E quem for a esse evento, eu teria um grande prazer de recebê-los nessa palestra. Então, Marta, a gente está falando sobre a questão da manifestação do nosso pensamento, da nossa forma de agir no nosso corpo, que isso pode gerar algumas doenças ou algumas manifestações indesejáveis no nosso corpo, né? E aí você colocou o exemplo, por exemplo, da gastrite, né? A gente falou sobre a diabetes e tem a questão da pressão alta, né, também, né? Uhum. O que acontece no caso da pressão alta? São problemas emocionais arrastados durante um longo tempo. E é interessante porque existem determinadas doenças que as pessoas focam mais na parte genética, né? Mas existem padrões de comportamento repetitivos. Por exemplo, dentro de uma família, se o avô era diabético, a probabilidade do filho também ser, do neto, tudo bem, eu não questiono isso, mas o importante é identificar qual é o padrão de comportamento familiar que está sendo repetido, né? Para que isso também esteja acontecendo.
assim como problemas cardíacos, a pressão alta. Porque sempre quando a gente vai fazer uma consulta, o médico pergunta, alguém da sua família tem? Então, parece que é um estigma. Não necessariamente precisa ser assim. Mas é preciso identificar que tipo de padrão de comportamento está sendo repetido dentro daquela família, ou a própria pessoa mesmo. Um traço de caráter, como o perfeccionismo, como o negativismo também. Aproveitando, o que o perfeccionismo pode, por exemplo, porque o perfeccionismo é positivo no sentido de você buscar fazer coisas bem feitas, mas o excesso, que é o perfeccionismo, que é o excesso de perfeição, o que ele pode gerar como resultado da manifestação física, por exemplo? Olha, o perfeccionismo geralmente está por trás da síndrome de burnout. Porque o perfeccionista, ele nunca está satisfeito. Ele tem sempre que estar fazendo muito, muito, muito. E, de repente, quanto mais ele faz, mais expectativa ele cria. E, muitas vezes, o retorno não vem. E aí isso vai gerando uma frustração, e o que vai acontecendo? Existe o esgotamento físico, né? Que pode gerar também a depressão. E vem junto, é um pacote, a irritabilidade, e aí, lógico, o rendimento cai e a pessoa chega até mesmo a ter que ser afastada. Só para quem não conhece, o burnout é uma síndrome que é acometida para profissionais, ou seja, é uma doença ocupacional, ela só acontece para pessoas que trabalham, ou seja, ela foi identificada, foi estruturada no seu diagnóstico como uma doença que só acontece no trabalho, tá? E como a Marta falou aqui, algumas das manifestações, por exemplo, é a depressão, a apatia é uma delas. Irritabilidade, né? E a apatia acontece de um profissional que está muito focado em resultado e quando ele está dentro do processo do burnout, ele fica totalmente apático e não quer pensar mais em nada, ou seja, ele muda totalmente o comportamento dele. Então o padrão de comportamento muda. E isso não acontece de uma hora para outra. Não. Então, se a pessoa, por exemplo, é muito perfeccionista, tem uma função que também exige muito dela, um ambiente de trabalho que também cobra bastante, e existe somente cobrança, muita pressão, sem que haja uma retaguarda, ou seja, uma maneira de diminuir essa pressão, é muito provável que essa pessoa possa chegar a desenvolver isso, né? E isso atrapalha muito nos relacionamentos, porque a vida é feita dos relacionamentos, né? Se de repente você tem um chefe lá extremamente exigente, e hoje isso é muito comum, as metas, você tem que bater metas, você tem as questões financeiras também. Então, esse traço de caráter, que é o perfeccionismo, ele tem que ser muito bem trabalhado, para que a gente não caia na doença mesmo, que isso não se manifeste. Até criando um transtorno obsessivo compulsivo, né? Porque a pessoa começa, aí isso começa a enfatizar. É uma bola de neve, né? E aí a pessoa manifesta vários tipos de doenças, e aí... Ou então o medo de ser mandado embora. Isso daí gera o medo, a raiva. São canais onde emocionalmente a pessoa se perde. E ela vai mudando. E as pessoas que estão em volta vão observando, e às vezes ela mesma não vê. Só uma coisa importante até para vocês, quando a gente trabalha metas, a raiva ela é muito interessante porque ela é a chamada, um comportamento que nos ajuda a dar foco. Só que o excesso de raiva faz com que a gente, não é que tenha foco mais, é que a gente acaba esquecendo o que está em volta. E a gente acaba tendo, como a gente fala... muita energia em cima do objeto ou da coisa que a gente tem raiva. E aí esquece todo o resto. Então, né? Fica e isso vira uma raiva. patologia, porque aí você transfere isso para o corpo. Então a ideia aqui é vocês começarem a prestar atenção como é que você está se comportando e como é que isso está afetando o seu dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional, e como é que é o seu padrão de pensamento, né? Ou seja, começar a pensar de forma mais positiva. Sim. Pensar menos no problema e mais na solução, por exemplo, isso pode ajudar, né? São aquelas duas ferramentas básicas. A forma de interpretar e a maneira de reagir. Porque se você interpretar de uma forma negativa, você, consequentemente, vai ter uma reação negativa, né?
Por exemplo, mágoa, raiva, ressentimento, desejos de vingança, negativismo, tudo isso é uma energia de desamor. E desamor consigo mesmo. Porque a raiva não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para a gente. Só para a gente, exato. Então, temos que prestar muita atenção, por isso que pensamento, palavra e ação. Não só os pensamentos, também o que você fala. Né? Muitas pessoas reclamam. Olha a maneira de interpretar. O que você tem que aprender com menos isso? Programas de violência, que mostram que a pessoa foi morta, a quantidade de pessoas que morreram. Existem programas específicos para isso. Isso acaba reforçando toda aquela questão do comportamento negativo. É um sistema negativo. Que acha que a vida é tudo ruim, né? Eu já peguei várias pessoas que tinham esse padrão de comportamento. No coaching a gente trabalha a questão do padrão de comportamento também. Sim. Mas tem momentos que a gente fala assim, olha, é melhor você fazer uma terapia porque o negócio já está muito arraigado, né? Sim. E aí criaram outros mecanismos de defesa que até impedem a pessoa ter uma reação positiva a alguma coisa porque ela está muito fechada, né? Eu costumo dizer que são registros negativos, que estão ali e virou piloto automático. Aconteceu alguma coisa, a pessoa já cai naquele piloto automático e não vê saída. Existe, tudo tem saída. Existe um aprendizado em tudo. Se a pessoa conseguir interpretar como um aprendizado, o que é que eu tenho que aprender com isso? Ela vai ter outro tipo de reação. E quando você cai no aprendizado, você começa a sair da resistência. Porque a resistência é que vai gerar a doença. Olha, acho que a gente vai encerrar em seguida. Eu acho que a frase é essa, né? A resistência? A resistência é que vai gerar a doença. Gerar a doença. Então vamos trabalhar a aceitação. Por pior que seja, existe alguma coisa que vem depois, mas é só aprendizado. Bom, eu vou aproveitar aqui o livro indicado pela própria Marta, vai ser a nossa indicação da semana. Você pode curar a sua vida, da Louise Hay. Hay, né, que se fala? Hay, desculpa. É Louise Hay. É bem fácil. Inclusive esse aqui é o livro de bolso, tá? É o mesmo livro que você encontra no tamanho natural, vamos dizer assim, original. Tem um mesmo filme conteúdo. também. Tem o filme também. Eu dei uma olhada, não cheguei a ler esse livro, mas dei uma folhadinha aqui. É muito interessante. E no final do livro tem os padrões de pensamento, né? Que geraram aquele tipo de doença. É como se fosse um manual e é fácil. É muito fácil para as pessoas entenderem. E o padrão de pensamento que elas precisam trabalhar em cima, que é a questão positiva. Eu vou só enfatizar para você o seguinte: você, como profissional de pessoa, presta atenção no teu padrão de comportamento e principalmente no padrão de pensamento, porque ele gera o teu comportamento. Você que está na gestão de pessoas, ou gestão de profissionais, ou é líder de uma equipe, qual é o padrão que você está nutrindo na sua equipe? Você, como empresário, qual é o ambiente que você cria dentro da sua empresa? Ele é um ambiente saudável, onde as pessoas pensam de forma positiva, ou é um ambiente em que você nutre o negativo, que você fala das coisas ruins? Então vai depender muito também do líder nesse momento. Eu sempre falo que o líder é o responsável. Quem mandou? Ele tem o que ele merece. Exatamente. Então as escolhas foram feitas. Que escolhas que você faz nesse momento para deixar o teu ambiente, o ambiente da sua empresa, com pensamentos e com ações de forma positiva? Marta, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você por essa oportunidade. E eu agradeço a você também que assiste o nosso programa. Lembre-se, se você quiser assistir o nosso programa, você assiste aqui na TV Com ou também no youtube.com/Talentos em Foco. É um prazer tê-los aqui conosco. Até a semana que vem.